Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai fazer um exercício onde a gente tem que definir, né, as características de uma estação elevatória. E o exercício já pede para a gente avaliar aí duas condições, né, operacionais de utilizar uma única bomba, né, ou duas bombas associadas em paralelo, tá? Se a gente for optar, né, pela associação de duas bombas em paralelo, né, a gente vai ter um investimento inicial maior, né, para comprar essas duas bombas, mas em teoria, né, como o nosso sistema aqui ele vai operar com uma variação de vazão 12 horas operando com 45 litros por segundo e outras 12 horas operando com 60 litros por segundo, a ideia é que essas duas bombas aqui, né, permitam com que a gente ajuste um pouco melhor a operação, né, ligando ou desligando uma ou outra aí, e a gente opere mais próximo do ponto de máximo rendimento dessas bombas, tá? Então, apesar desse custo inicial um pouco maior, né, a ideia é que a gente economize com o consumo de energia ao longo da operação, tá? Então a gente vai avaliar aí o que vai acontecer, né, nessas duas opções aqui de operação, tá? Bom, então a gente tem que, primeiramente, dimensionar a nossa tubulação aqui desse sistema, tá? O exercício ele não dá quais que são os diâmetros de sucção e recalque dessa instalação, tá? Então a gente tem que calcular, tá? E aí a gente pode utilizar aqui a fórmula da ABNT, né? Ou a fórmula de Bress e escolher o diâmetro, tá? Aqui no caso eu utilizei a fórmula da ABNT, tá? Utilizei aqui o valor da vazão máxima, tá? E aqui no tempo eu estipulei 24 horas mesmo, porque apesar da instalação não operar com 60 litros por segundo às 24 horas, né? Ela tem 12 horas só operando nessa vazão máxima. Ela continua operando 24 horas, né? Mas em determinado período com uma vazão reduzida, tá? Bom, fazendo esse cálculo, né, eu cheguei aqui que o meu diâmetro de recalque recomendado, né, seria de 317 milímetros, tá? E aí eu escolhi aqui, né, o diâmetro de 300 milímetros. Poderia ter escolhido um acima, né, o de 350, mas eu optei pelo de 300 mesmo, né, porque essa equação tanto de Bress quanto da BNT, né, são valores recomendáveis de diâmetro, tá? A gente pode escolher valores um pouco diferentes, né? Uma análise econômica mais aprofundada determinaria aí qual que seria realmente o ideal, tá? Mas aqui para o exercício eu adotei para o recalque 300 milímetros e para a sucção 350, beleza? Bom, então agora com a nossa tubulação já dimensionada, né, a gente tem que criar a nossa curva do sistema, né, aplicando a equação de Bernoulli aí entre o reservatório 1 e o reservatório 2, tá? Para a gente encontrar, né, qual que é a energia, né, qual que é a altura que a nossa bomba tem que fornecer para determinadas vazões nesse sistema, tá? E aí, aplicando a equação de Bernoulli, né, a gente tem que a nossa curva do sistema ela vai ser basicamente, né, o desnível geométrico entre os reservatórios mais as perdas de carga do nosso sistema, tá? Aqui na figura a gente tem alguns elementos, né, o registro de gaveta, válvula de retenção e válvula de pé com crivo, né? Mas ele fala aqui também para desprezar essas perdas localizadas aqui, tá? Então a nossa curva do sistema ela vai realmente ser só o desnível geométrico mais as perdas distribuídas nesse caso aqui, tá? Bom, obtendo essa equação, né, a gente pode estipular diversos valores de vazão aqui, né, para calcular qual que é a altura que a bomba precisa ter para cada uma dessas vazões, tá? E aí aqui eu já deixei marcado em amarelo, né, o nosso valor de vazão máxima, né, que a gente tem que atender, tá? Então, quando a gente for operar com uma bomba, né, a gente tem que escolher uma bomba
que seja minimamente capaz de fornecer para essa vazão de 60 litros por segundo, né, uma altura de 38 metros. Tá? Bom, olhando no catálogo da KSB, né, eu escolhi essa bomba aqui, Meganorm 125-100, tá? De 3.500 RPM. Tá? Ela não é a melhor bomba para esse ponto de operação, mas ela é uma bomba que consegue atender essa vazão. Tá? Aqui nesse caso, né, eu estou escolhendo essa bomba ainda com o diâmetro de maior rotor. Tá? Então, para uma vazão de 60 litros por segundo, ela fornece uma altura aqui até maior, tá? Aqui de em torno de 55, 56 metros de altura, tá? Bom, isso tem problema? Não, tá? Se para a mesma para a vazão que eu quero, a minha bomba fornece uma altura maior, quer dizer que ela tem mais energia disponível do que o necessário, tá? E aí, na verdade, né, eu vou precisar adicionar uma válvula, né, para dissipar essa energia a mais que a bomba estaria fornecendo, tá? É um desperdício de energia, né? Mas a minha bomba ainda assim ela consegue fornecer a vazão determinada, tá? O ideal, né? Eu poderia até escolher aqui, né? A bomba com um rotor um pouco menor, tá? Mas aqui para o exercício eu vou escolher essa aqui com o rotor maior, né? Para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então aqui eu só transpus os valores de vazão e altura dessa bomba e também de rendimento, tá? E aqui eu plotei, né, a curva do sistema em conjunto com a curva dessa bomba, tá? Aí vocês podem ver, né, que a interseção entre as duas curvas ela não vai dar exatamente nos 60 litros por segundo que eu preciso, tá? Ela vai dar num ponto aqui bem para frente, né, algo próximo aí dos 90 litros por segundo, né, 95 litros por segundo, o que indica, né, que a minha bomba ela consegue transportar uma vazão bem maior do que eu realmente preciso, tá? Bom, uma das opções, né, seria eu realmente escolher um diâmetro de rotor diferente aqui desse modelo, né, um diâmetro menor, tá? Mas eu já tendo essa bomba, né, a outra opção seria mudar a curvatura dessa curva do sistema aqui, né, adicionando perda localizada através do fechamento da válvula, tá? Então a curva da minha bomba ela vai ser fixa, né, durante a minha operação e eu vou ajustando aqui essa curva azul, né, ela vai se inclinando cada vez mais e vai andando em cima dessa curva laranja até eu atingir os pontos de vazão que eu preciso para o meu sistema, né? No meu caso aqui, de 60 litros por segundo, né? E 45 litros por segundo que estaria aqui, tá? E aí eu já transcrevi aqui também, né? Os valores aqui de vazão e altura para cada um desses pontos, né? E também os valores de rendimento para cada um desses pontos, tá? Então, para 45 litros por segundo, eu preciso... A minha bomba, né, fornece mais ou menos 57,7 metros, né? E para 60 litros, 57 metros, num rendimento um pouco melhor, né, de 72% contra 60%, tá? Então, apesar do meu sistema exigir uma altura bem menor, né, no caso aqui de 60 litros por segundo, ele exige 38 metros, né? Então, eu estou fornecendo 20 metros a mais que vão ser dissipados na minha válvula, tá? Então, eu estou gastando uma energia desnecessária, mas eu estou conseguindo fornecer a vazão para o meu sistema, tá? Então, esse caso aqui é muito comum, né? Quando a gente tem a ideia de que o nosso sistema vai se expandir, tá? Então, inicialmente ele estaria operando aqui com 60 litros por segundo, né? Mas a minha bomba ela já foi escolhida para uma demanda futura, né? Que eu sei que vai aumentar aí para 80 ou 90 litros por segundo,
tá? Mas se eu sei que a minha demanda vai ser fixa, né? O ideal seria eu ter escolhido uma outra bomba um pouco menor, tá? E aí aqui, né, eu consigo calcular também a potência para cada um desses pontos de operação, né? E a energia total, né? Considerando que nesse ponto ela vai operar 12 horas, né? E nesse outro ponto, outras 12 horas. Consigo calcular aqui o consumo de energia total durante um dia, tá? Bom, mas o nosso exercício ele também pede para avaliar, né, a operação aqui com duas bombas associadas em paralelo, tá? Nesse caso aqui, né, a gente pode ter algumas opções aí de como selecionar, né? A mais simples, né, seria a gente considerar duas bombas iguais, né? Cada uma contribuindo com 30 litros por segundo, né? Nessa altura aqui de 38 metros, tá? E aí, de novo, né, eu fui no catálogo da KSB, né, e selecionei essa bomba aqui, né, Meganorm 080 050, tá? E aí, para 30 litros por segundo, né, ela fornece aqui uma altura de 38. Eu selecionei esse diâmetro aqui, esse outro aqui, né, de 162 milímetros, tá? Bom, de novo, né, eu só transpus aqui a curva da bomba, tá? Aqui do catálogo, só peguei os valores e transpus aqui para as células e também o rendimento, né? E aqui depois eu fiz a associação em paralelo das bombas, tá? Então, para a mesma altura, né, eu dobro a vazão, tá? Então, eu estou considerando que eu estou associando duas bombas idênticas em paralelo, tá? E aqui nesse gráfico, né, eu plotei todas as curvas, né, de rendimento da bomba única, né, e da bomba associada em paralelo com a do sistema, tá? Então vocês vejam que aqui, né, a minha bomba operando sozinha, né, se ela não operar em paralelo, ela não consegue atender no sistema, né? Ela iria cruzar aqui num valor muito acima do que ela consegue de vazão, né? E num ponto aqui muito acima de vazão do que está fornecido no catálogo, né? Um ponto onde a bomba tem um risco maior de sofrer cavitação, tá? Então não é interessante a gente operar nesse ponto aqui. Ela até conseguiria, né? Mas é uma zona de risco de cavitação, tá? Mas aqui, quando a gente associa as duas em paralelo, né? A gente consegue atender aqui a curva do sistema, tá? E aí, de novo, né? Se a gente for ver esse ponto de interseção aqui, né? Ele está acima dos 60 litros por segundo, tá? Um pouco menos do que na bomba operando na bomba única, né? Que a gente escolheu, né? Porque a gente aqui escolheu um diâmetro de rotor mais adequado, tá? Mas ainda assim a gente precisa fazer um ajustezinho com a válvula, né? Para estrangular ela e inclinar um pouco mais a curva do sistema até que ela se intersecte aqui, tá? Então, de novo, né, a gente vai andar aqui em cima da nossa curva da associação em paralelo, né, para encontrar qual que é a altura que as nossas bombas vão trabalhar em cada um dos pontos de operação, tá? Então, aqui para 60 litros por segundo, né, eu tenho que as minhas bombas vão operar mais ou menos aí com 43 metros, tá? E para os 45 litros por segundo, seria mais ou menos aqui, eu volto aqui, seria algo em torno de 50 metros, tá? E o rendimento delas, né? Também eu tenho que voltar aqui na curva original, né? Para ver com quanto cada uma está contribuindo de vazão. No caso, como são bombas iguais, né? Elas vão contribuir com o mesmo valor de vazão. E aí depois eu subo aqui e encontro qual que é o rendimento que está plotado aqui nesse eixo auxiliar, nesse secundário, para encontrar o rendimento, tá? Então, para cada um
dos pontos de operação, né? Esse aqui são os valores com que cada uma das bombas associadas vão trabalhar, né? Então, cada uma trabalha com metade da vazão. A altura que cada uma vai fornecer, né? É a mesma também. E aqui o rendimento, tá? Então, vocês vejam que aqui, tanto a altura, né, das duas bombas, ela está mais próxima, né, do que o meu sistema realmente exige. E como eu tenho uma variação de vazão um pouco menor, né, da operação de vazão máximo para de vazão mínima, a minha bomba consegue operar com um rendimento um pouco melhor, né, nos dois pontos, tá? Então aqui eu só tenho uma queda de 2% de rendimento e no caso com uma bomba, né, eu tenho uma queda de 12% de rendimento, tá? Então realmente operar com duas bombas em paralelo é mais interessante do ponto de vista do consumo de energia, tá? Que a gente consegue ajustar um pouquinho melhor o ponto de operação da bomba, né? Com a minha demanda, tá? E aqui novamente, né? Só fazendo os cálculos aqui, né? Da potência e do consumo de energia, né? Aqui no caso é o consumo de energia de uma única bomba, né? Eu teria que multiplicar por 2, né, para calcular o consumo de energia da estação elevatória, tá? Que aqui está calculando a energia de uma única bomba, tá? Então, nesse exercício aqui, né, a gente viu que às vezes a gente optar, né, por uma associação em paralelo ou em série, né, se for o caso também, pode ser interessante, né, do ponto de vista econômico, mas também a gente vai tem uma certa limitação, né? Não quer dizer que quanto mais bombas associadas a gente colocar, mais eficiente o nosso sistema vai ser, né? Conforme a gente vai aumentando o número de associações aí, né? A gente está aumentando o investimento inicial e também está aumentando a complexidade operacional que também tem que ser levada em conta, tá? Então, é uma opção muito atrativa, principalmente quando o nosso sistema tem uma grande variação de vazão, né? Porque a gente consegue ligar ou desligar ou ajustar uma ou outra bomba um pouco melhor, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado também para não fazer uma associação muito grande aí de um número elevado de bombas.